No dia de ontem, Miguel Morgado, no seu habitual espaço de comentário político, falou sobre o caso de Luís Neves e fez alguns apontamentos que eu acho que são dignos de ser vistos aqui neste vídeo, no caso, aqui no canal, e que me parece que são importantes, desde logo o facto de Luís Neves se ter manifestado como parte, enfim, como parte praticante, digamos assim, do negócio da sua esposa, do qual ele é sócio indireto, sempre, de qualquer iniciativa da esposa, como tão bem explica Miguel Morgado, levando em consideração o regime no qual está casado, de bens adquiridos, e portanto legalmente ele não é um sócio, mas é um sócio em segundo grau, vamos lhe chamar assim, e portanto vamos ouvir as declarações algo duras de Miguel Morgado, até fala de um caso de abuso da posição de Luís Neves na altura que ele era diretor nacional da Polícia Judiciária, e eu venho mostrar-vos todo este comentário de Miguel Morgado e fazer também os comentários. Apesar de eles terem o regime jurídico que têm de viver em comunhão de bens adquiridos, e portanto ele é sempre um sócio de qualquer iniciativa da mulher indiretamente, mas enfim, passemos por cima disso. No entanto, ele estava a dizer ali aos jornalistas, a toda a gente, que tinha andado a participar na atividade comercial da empresa da mulher dele. Bem, mas é que ele não pode dizer uma coisa dessas. Ele, se quiser ajudar a mulher aos fins de semana, um dia, com certeza, até faz parte dos seus deveres maritais. Miguel, e enquanto Ministro da Administração Interna, ou outro qualquer, é aceitável que, confrontado com os jornalistas perante uma polémica destas, diga não há direito a perguntas? Não, claro que não é aceitável, e os jornalistas não podem aceitar isso. É tão simples quanto isso. Ele diz, não há perguntas, mas ao mesmo tempo diz que os factos que têm sido revelados são um atentado à honra e à dignidade. Não são, lamento, mas não são. Ele pode sentir-se, e acho isso é perfeitamente humano, qualquer um de nós sentiria profundamente incomodado e até perturbado emocionalmente, na sua intimidade, na sua vida familiar, com as críticas que têm sido feitas, com certeza. Mas, vamos lá ver uma coisa. Os factos que têm vindo à superfície são graves. São graves. Esta história do transporte de produtos químicos por parte deste empreiteiro, por uma distância enorme, em que não se sabe bem, a Marinha tinha isto, estava nas instalações da Marinha, mas depois a polícia disse a título de quê? Antes de ouvirmos a segunda parte do comentário, dar nota de uma coisa. Neste momento, Luís Neves, para vocês terem uma noção, e eu falei disso no Instagram, mas também dei uma nota aqui no YouTube, Luís Neves tinha mentido numa entrevista que deu ao Now, e eu acho que era a 16 ou 13 de julho, salvo erro. Era um destes dias. A entrevista que ele dá ao canal Now, verifiquem, é por volta do minuto 6, se não me falha a memória. Ele tinha mentido e tinha dito que os contratos fechados entre a Polícia Judiciária e a Constru Barcelos tinham todos eles sido feitos através de um concurso público. Ou seja, a Constru Barcelos era a feliz vencedora de determinados contratos e, segundo o próprio, ganhou estes, mas perdeu tantos outros e, portanto, é perfeitamente natural, foi algo que aconteceu, ganhou pela sua incompetência ou pelas características do próprio concurso público. Nós sabemos no dia de hoje que isso não é verdade. Houve 2 ou 3 ajustes diretos e estes são os que são tornados públicos, porque, segundo sei, há alguns contratos que não são públicos ou que não são públicos de forma plena e completa por causa de questões de segurança associadas à Polícia Judiciária. Se ele for, por exemplo, arranjar determinadas situações que não é suposto o público em geral saber na Polícia Judiciária, sei lá, onde guardam as armas ou alguma coisa do género, informação mais sensível da Polícia Judiciária, dei um exemplo absolutamente descontextualizado, não sei se isto foi o caso, se não, mas há contratos que não são tornados públicos por causa da sua natureza e de terem informação privilegiada face às instalações da Polícia Judiciária e, portanto, não têm que ser tornados públicos. Mas dos que foram tornados públicos, e eram 5 ou 6, salvo erro, 2 ou 3 eram de ajuste direto. Havia mais 2 de consulta prévia, em que são selecionadas arbitrariamente 2, 3 empresas e depois é negociado o melhor contrato. 2, 3 é o mínimo. Podem ser selecionadas mais, mas 2, 3 é o mínimo e depois é negociado o contrato e sai, à partida sai o melhor preço, digamos assim. E só uma delas é que foi um concurso público com qualificações, ou seja, o concurso público já estava condicionado à partida com determinadas qualificações que muitas vezes são utilizadas também elas de forma arbitrária para se encaixarem numa empresa. Não é
abrir-se um concurso público com determinadas qualificações para que se encaixe nas necessidades da entidade pública. Não, é o contrário. Abre-se um concurso, e eu não estou a dizer que foi o caso, mas isso acontece frequentemente na função pública, em que se abre um concurso público com determinadas características essas que só são próprias de uma determinada empresa, que por coincidência é a empresa do amigo da pessoa que está a fechar o contrato público, que é uma brincadeira de todo o tamanho. Mas isto para dizer o quê? Luís Neves mentiu nessa entrevista, acho que até foi 12 de julho, eu não me recordo do dia, mas foi recentemente. E Luís Neves agora diz, e não permite qualquer tipo de questão a qualquer jornalista, eu gostava de saber como é que os jornalistas, que supostamente têm o papel de escrutínio do poder político, aceitam uma resposta destas, mas partindo do pressuposto que era legítimo aceitar uma resposta destas, como é que Luís Neves, está há 10 ou 12 ou 13 dias a reunir documentação e ainda não disse nada sobre o assunto? Estamos perante acusações demasiado graves. A Polícia Judiciária fez uma intervenção, o Ministério Público já disse que a Polícia Judiciária não terá nada a ver por causa aqui de um conflito de interesses, no fundo estão a investigar em causa própria. Não é bem em causa própria, mas vocês compreendem, é basicamente a Polícia Judiciária investigar um caso que pode envolver a Polícia Judiciária. Não é adequado. O Ministério Público entrou em ação e disse, meus amigos, a Polícia Judiciária pode abrir um inquérito interno, e isso acontece com alguma frequência, mas a investigação propriamente dita deste caso será connosco e é o que irá acontecer. Há indícios de crimes. Não quer dizer que existam os crimes, eu não estou aqui a condenar Luís Neves, muito menos a ilibar. Mas há indícios de crimes. E o Sr. Ministro passa por isto, mergulha por baixo da onda, acha que isto vai passar? Há indícios de crimes, Sr. Ministro, para o bem do país e para o seu próprio bem, demita-se. O que é que o meu amigo ainda faz no cargo? É que eu já não espero nada de Luís Montenegro, nunca esperei, não votei nele, não é por mim que ele é Primeiro-Ministro. Agora, por amor de Deus, pelo bem do país e pelo seu próprio bem, demita-se. Já se devia ter posto a andar. O que é que o meu amigo ainda faz no cargo? Indícios de crimes. Indícios de crimes retiram-lhe qualquer autoridade política sobre qualquer tema. Porquê é que haveríamos de ouvir o Ministro da Administração Interna se a Polícia Judiciária diz que há indícios de criminalidade? Indícios! Eu não estou a condenar nem a libar ninguém. Eu não sou parte da instância judicial que vai tratar desse caso. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, é notícia no Sol, no Expresso, no Diário de Notícias, em todo o lado. Há indícios de crimes. Como é que é possível continuar no cargo? Enfim, vamos ouvir a segunda parte de Miguel Morgado. A título de que é que ele sabia que havia aquele transporte? Que raio de informalidade era esta nestas relações? Nós não estamos a falar de uma atividade de daqui mais 5. Sim, vou passar a palavra à Cristina. E ele, mas deixa só terminar, só quero dizer isto. Como diretor da PJ, ele já tinha cometido vários abusos de poder. Quando ao lado de Fernando Gomes, seu amigo, disse que ele não era avisado na operação que estava a ter lugar. Ele simplesmente abusou do seu poder aí. Mas ele nunca se coibiu de andar a dar lições de moral aos outros, enquanto foi diretor da PJ e agora como Administração Interna. Bem, ele essa autoridade perdeu toda. Só uma última nota ainda sobre o Ministério Público e o uso da PJ. Nós não nos podemos esquecer que nunca nos foi explicado a nós, portugueses, porque é que no contexto da Operação Influencer e das buscas que revelaram 70 mil euros no gabinete do Primeiro-Ministro António Costa, não nos podemos esquecer disso, em São Bento, porque é que a Polícia Judiciária na altura foi excluída dessas buscas? Nós nunca ficámos a saber. Agora nós começamos a perceber aconteceu mesmo com que há um clima de tensão e desconfiança ao mais alto nível do aparelho de segurança do Estado que também não é tolerável. E sabemos agora que, entre outras personagens que eu não conheço, mas sabemos que Luís Neves era uma destas personagens. E agora a Administração Interna foi um grande erro que Luís Montenegro cometeu. Sobre isso não há qualquer dúvida. Bom, meus caros, e foi este o comentário de Miguel Morgado, mas basicamente é isto, quer dizer, mesmo que haja... Quais é que são os critérios? Vamos partir do pressuposto que existe uma autorização assinada por Luís Neves e que as coisas foram todas feitas dentro do âmbito legal, e se está por esclarecer, vamos partir do pressuposto que o Sr. Ministro tem explicação para isso. Mas desde quando? Em que país? Em que país não? Em que manicômio? Isto é no âmbito do manicômio, não é no âmbito do país. Mas em que manicômio é que o Diretor Nacional da Polícia Judiciária se vira para alguém que lhe prestou um serviço no âmbito público, portanto no âmbito da Polícia Judiciária, sejam obras em instalações da PJ, seja o que quer que seja, não importa sequer neste caso, mas em que manicômio é que o Diretor Nacional da Polícia Judiciária é alertado de que há material utilizado
para o fabrico de determinadas drogas, que eu por acaso não fazia ideia que... Acho que era acetona, não fazia ideia, confesso. Não é propriamente o meu hobby utilizar e fazer esse tipo de coisas, como podem imaginar. Não fazia ideia, descobri isso durante esta investigação. Mas em que manicômio é que o Diretor Nacional da Polícia Judiciária se vira para um homem que andou a prestar serviços à Polícia Judiciária e lhe diz: olha, eu tenho aqui este atrelado que foi apreendido num caso de um desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, e este atrelado tem como conteúdo material utilizado para o fabrico de droga. Este material pode explodir e, portanto, tem que sair daqui. Não pode continuar aqui, não é seguro, etc. E, portanto, ele vira-se para um homem que 70% da sua vida empresarial foram desastres, ou foi sócio, ou foi fundador de determinadas sociedades e a coisa correu mal. E a sua vida empresarial é estatisticamente um desastre, mas isso não é um crime. Ser mau empresário não é um crime. Mas ele olha para ele e diz-lhe assim: meu amigo, levas isto, por favor, levas este atrelado e colocas nas tuas instituições e nas tuas instalações e guardas isso, porque isto pode explodir. Em que manicômio é que isso acontece? Expliquem-me qual é o manicômio em que isso acontece. Porque só pode ser um manicômio. Isto não é um país civilizado, europeu de primeiro mundo. Não pode. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que é literalmente o homem que lidera uma das instituições com mais... com mais credibilidade junto do povo português, e olha para um privado que não sei se conhecia ou não à data, mas supostamente conhecia, porque eu acho que o atrelado sai das instalações da Marinha, salvo erro, no final de 2025, portanto já o conhecia, supostamente, alegadamente, eu acho que já o conhecia, não sei se já o conhecia, se não, mas conhecendo ou não é irrelevante, mas se não o conhecia é grave, se o conhecia é grave também. Portanto, um suposto amigo em que lhe entrega um atrelado apreendido num caso de desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, guarda lá isso nas tuas instalações, que isto pode explodir aqui nas minhas, mas também podia explodir nas deles. Portanto, não sei quais é que foram as credenciais que lhe deram obrigatoriamente, qualidades e requisitos para guardar esse material. Se não o conhecia, ainda é pior. Ou melhor, é igualmente mau. Quer dizer, conhecer ou não conhecer, a coisa não melhora. Porque ao fim e ao cabo deu-lhe material para o fabrico de droga com o atrelado apreendido. Isto é que é a prática habitual da Polícia Judiciária? Pergunto eu, que não sei. A Polícia Judiciária costuma virar-se para privados: olha, apreendemos aqui este BMW, guarda-o na tua garagem enquanto nós não sabemos bem para onde é que ele vai. Ou apreendemos 1 tonelada de cocaína. Isto se calhar pode correr aqui mal nas instalações, já não temos muito espaço. Vira-se para o canalizador: olha, guarda lá estas substâncias nas tuas instalações. Isto é prática habitual? Pergunto eu, que não sei. Isto é uma pergunta que é retórica, bem sei que ninguém me vai responder, mas fica esta pergunta: se isto é prática habitual da Polícia Judiciária, isto são normas de manicômio, não é seguramente de um país civilizado de primeiro mundo. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.